Olá, alunos, tudo certo? Hoje nós vamos ter a aula 10 de Mecânica das Estruturas 2. O escopo da aula de hoje vai ser a resolução de dois exercícios com vigas com grau de hiperestaticidade 1, utilizando o método da força unitária. Exercício 1. Determinar as reações de apoio da estrutura hiperestática abaixo. Os dados da questão são módulo de elasticidade 25.000 MPa, base da viga 15 cm, altura da viga 40 cm. E a viga que nós vamos resolver nesta questão será esta viga hiperestática, né? Ela possui um balanço com uma força aplicada de 15 kN e uma carga distribuída de 10 kN em 4 metros. Como nós vimos na aula anterior, nós precisamos então desmembrar esta viga aqui em dois casos, o caso 0, o caso principal, e o caso 1, o secundário, de maneira a criar duas vigas com sistemas isostáticos. Então, no caso 1, nós pegamos e retiramos uma das reações de apoio, mantendo as características da viga e as cargas reais, né? E no caso 1, nós mantemos a característica geométrica da estrutura e aonde nós tínhamos retirado a nossa reação de apoio, nós aplicamos uma carga unitária neste ponto. A partir desses casos, nós vamos ter como tirar nossos gráficos de momento fletor. Nosso gráfico a partir das cargas reais e a partir da carga virtual. Então, com o nosso caso em cargas reais, nós temos essa configuração de momento fletor e com a carga virtual nós temos esta configuração. Eu não vou demonstrar o cálculo para chegar nesse diagrama, porque nós já vimos no primeiro bimestre como fazer esses diagramas. Então agora nós vamos dar uma ênfase maior a partir desses gráficos. Com isso, nós podemos desmembrar o gráfico para poder fazer a integração dos momentos fletores. Então, no trecho AB, real, virtual, nós temos encontrado duas figuras geométricas, um trapézio, né? E uma parábola, né? Trapézio nós já temos os valores e a parábola nós aplicamos um QL ao quadrado sobre 8 para encontrar o valor máximo dessa parábola. E no trecho virtual nós já temos o nosso triângulo. Com isso, nós precisamos vincular estas figuras. Ao vincular o trapézio com o triângulo, nós encontramos na tabela de Kurt-Bayer esta configuração para poder fazer a integração. E uma parábola com um triângulo, nós encontramos esta configuração de fórmula para poder fazer a integração. Para fazer a integração virtual da estrutura, como são estruturas iguais, dois triângulos, nós utilizamos esta formulação. Aplicando então, para ter o deslocamento zero, do caso zero, nós aplicamos então as fórmulas que nós encontramos, né, do trapézio com o triângulo e da parábola com o triângulo. O sinal de menos indica que eles estão em lados opostos, né, do eixo zero. E o sinal de mais indica que eles estão para o mesmo lado, conforme nós podemos ver aqui. Aqui estamos para o mesmo lado, trabalhando com o mesmo sinal. E esses dois gráficos estão trabalhando em sentidos opostos. Então, nós colocamos o sinal de menos na nossa forma. Conforme aqui. Aplicando então os valores, sempre lembrando que quando nós trabalhamos com o trapézio nessa configuração, o I2 significa que é o valor máximo do trapézio. Ele não tem a ver com o lado onde se encontra a figura, e sim com o valor, né? Então nós encontramos, para esta formulação aplicada, menos 880 sobre EI. E aplicando virtual, nosso deslocamento aplicado
nós encontramos 21,34 sobre EI. Aplicando então a fórmula para encontrar a nossa reação de apoio em B, nós empregamos na fórmula os deslocamentos e encontramos o nosso VB. Então, simplificando a estrutura e isolando VB, nós temos menos ΔB0 sobre ΔB1. Aplicando, então, os valores que nós já encontramos, cortando EI com EI, encontramos VB de 41,24 kN positivo. A partir, então, de encontrarmos o VB, nós conseguimos, então, fazer a somatória de forças verticais igual a zero, aplicando, então, VA mais o nosso VB que nós encontramos, 41,24, menos a carga distribuída vezes o seu comprimento, menos a carga pontual. Encontramos, assim, um valor de VA de 13,76 kN. Para o momento fletor, fazemos também a somatória de momentos igual a zero. Nós temos uma das reações de apoio em A, um momento fletor. Então, nosso momento em A mais 41,24, que é nosso VB, vezes sua distância, menos 15 vezes 6, que é a carga pontual, vezes o seu comprimento, aplicado, menos 10 vezes 4, que seria o seu comprimento todo de influência, vezes 2, que é a sua distância. Encontramos, então, um momento fletor aplicado em A de mais 5 kN metro. Exercício 2. Determinar as reações de apoio da estrutura hiperestática abaixo. Dados: módulo de elasticidade 30.000 MPa, base 25 cm, altura 30 cm. Temos aqui uma estrutura, então, né, hiperestática de grau 1, né, onde nós temos aqui em A reações de apoio horizontal e vertical, reação em C vertical e reação em D vertical, ou seja, temos 4 reações de apoio para 3 equações de equilíbrio da isostática, né? Equações de equilíbrio que nós conseguimos encontrar. Sendo assim, nós precisamos também utilizar o método das forças, que é desmembrar essa estrutura em duas novas vigas, né? Que apresentem características isostáticas. No caso 1, então, nós retiramos em D uma das reações de apoio e mantemos o restante da geometria da estrutura com a carga real. No caso 1, aonde nós retiramos a reação de apoio, nós aplicamos uma carga virtual unitária e mantemos a característica da estrutura. A partir disso, nós conseguimos calcular os diagramas de momentos fletores para as cargas reais e para as cargas virtuais, né? Nós encontramos, então, o momento fletor de menos 540 kN para a carga real e o momento de 2 kN para a carga virtual. Com isso, nós precisamos, ao aplicar na tabela de Kurt-Baer, encontrar as figuras geométricas aplicadas nesses diagramas. Nós vamos desmembrar em trechos AC e trecho CD. Para fazer a leitura do trecho AC, nós encontramos, então, um triângulo parabólico, né, nesta região, com outro triângulo aqui, com esses valores aplicados. Pela tabela de Kurt-Baer, para fazer a integração desses dois gráficos, nós precisamos utilizar esta fórmula aqui. Trecho CD. O trecho CD, ele encontra uma peculiaridade que... Deixa eu voltar aqui. Nós temos um triângulo parabólico e um triângulo comum. Porém, o comprimento dos dois é diferente. Aqui nós temos, para a carga real, o triângulo parabólico aplicado em 6 metros, que seria a distância total. E na carga virtual nós temos o triângulo aplicado apenas em 2 metros, que seria onde nós aplicamos a carga unitária. Com isso, nós precisamos fazer apenas a integração
de onde nós temos valores, né? Porque aqui, nesta região, o valor é nulo, então não faz sentido nós fazermos a integração dessa região. Para isso, nós precisamos, então, utilizar apenas uma parte do nosso triângulo parabólico, encontrando aqui esta figura geométrica. Só que nós precisamos encontrar esse valor de x para poder desmembrar. Com isso, nós fazemos o momento fletor em D, que seria onde nós vamos seccionar a figura, né? Aplicando então, utilizando essa configuração. Aqui eu já representei as reações de apoio que nós podemos encontrar na estrutura. Em C nós temos 360 kN. Aqui nós temos reações que vão acabar zerando, né? Então, fazendo o momento fletor na posição 2 metros a partir de C, que seria o ponto D, nós encontramos um momento de 240 kN. Sendo assim, nosso x é 240. A partir disso, nós conseguimos fazer a leitura dos gráficos. Teremos então um trapézio, né, com valor máximo de 540 e o valor mínimo de 240. Nesse trapézio teremos também a aplicação da nossa carga distribuída nessa região. Então, nós fazemos também a parábola, né? Para a parábola, encontramos o valor de QL² sobre 8, onde aplicamos a carga distribuída de 30, a distância que está aplicada de 2 ao quadrado sobre 8, encontramos 15 kN/m. E nosso triângulo, que nós já sabíamos o valor de 2 kN/m. Lembrando que a distância percorrida por esses gráficos aqui é 2 metros a partir de C, porque o restante acaba ficando nulo no gráfico do caso 1. A partir da tabela de Kurt-Baer, podemos integrar esses gráficos através dessas formulações. Para o trecho AC virtual, nós temos dois triângulos com 2 kN/m. Lembrando que a distância percorrida por esses dois triângulos é de 4 metros, que seria a distância AC. Aplicamos então a fórmula conforme a tabela de Kurt-Baer. No trecho CD também encontramos triângulo, tanto nos dois virtuais, né? Só que a distância no trecho CD é de 2 metros. Precisamos lembrar disso para não se confundir. E na nossa tabela de Kurt-Baer aplicamos também essa formulação. Aplicando então as formulações que nós encontramos na tabela de Kurt-Baer para poder fazer as integrações e se atentando sempre aos sinais, né, das fórmulas, nós encontramos assim para o deslocamento de D0 real virtual menos 2.480 sobre EI. E para a integração virtual, aplicando as fórmulas, encontramos 10.667 sobre EI. Com isso, ao utilizar a fórmula que vimos na aula passada, delta D0 mais delta D1 vezes VD igual a zero, isolando o nosso VD, que nós queremos encontrar, nossa reação em D, temos então menos delta D0 sobre delta D1. Aplicando os valores que nós calculamos, cortando EI com EI, nós encontramos o valor de 232,5 kN de reação em D. Fazendo a somatória de momentos em A igual a zero, temos nossa reação D vezes sua distância ao ponto A, mais VC vezes 6, sua distância até o ponto A, menos 30, que é a carga distribuída, vezes 12 ao quadrado, sendo 12 o comprimento aonde essa carga está distribuída, sobre 2. Encontramos uma reação em C de 50 kN/m. Fazendo a somatória de forças verticais igual a zero, temos VA, que nós queremos encontrar, mais 50, que é a nossa reação em C, mais 232,5, que é a nossa reação em D,
menos 30 vezes 12, que é a carga distribuída, vezes seu comprimento. Encontramos assim uma reação vertical em A de 77,5 kN. Chegamos assim ao fim da aula. Um abraço a todos e até a próxima.